Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês resenha da coleção Frozen 2 lançada pela Impala. A Impala, em parceria com a Disney Frozen 2, lançou 6 esmaltes e a grande novidade desse lançamento também foram os esmaltes para crianças, que eles lançaram em parceria com o tema da Frozen, inspirados nos personagens do filme. Entre esses lançamentos, então, vieram 4 cores com acabamento cremoso e 2 cores com acabamento de glitter. E os esmaltes para criança que eles lançaram também seguem o mesmo padrão das cores dos esmaltes para adulto, tem o mesmo tipo de acabamento e exatamente as mesmas cores. Eu testei todas as cores, vou mostrar para vocês agora, mas antes da gente continuar o vídeo, já se inscreve aí no canal se você ainda não for um inscrito, ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e já deixa seu like no vídeo também, que me ajuda muito aqui na divulgação. Vou começar mostrando para vocês os esmaltes que foram lançados para adulto, né, que já são os padrões da Impala, e vou mostrar primeiro a cor Nunca Desista. Esse esmalte ele tem um tom de rosa assim, mas lá no fundo ele tem uma pegadinha roxa também, uma pegada assim mais lilás. É uma cor difícil de definir e difícil também de mostrar a cor exatamente dele. Eu comecei passando uma camada bem mais fininha dele na unha do dedo mindinho ali. E eu percebi que se eu passasse uma camada um pouquinho mais generosa, ele teria uma cobertura melhor. Então foi isso que eu fiz nas outras unhas. E eu consegui um acabamento muito bom com ele, com 2 camadas só. Ele não mancha, ele é fácil de passar. Ele tem uma consistência gostosinha também, que não é aquela consistência tão ralinha. E eu não tive dificuldade também para dar o acabamento ali em volta da cutícula. E esse então ficou o resultado dele com 2 camadas, sem extra brilho. Ele tem um tom bem bonito, mas como eu disse, é bem difícil de mostrar exatamente a cor. Então não sei se vocês vão estar vendo a mesma cor que eu, mas ele tem um tom assim de entre rosa e lilás, ali, um tom bem diferente e bonito também. A próxima cor que eu vou mostrar para vocês se chama Seja Corajosa. Esse esmalte ele tem um tom de rosa clarinho, aquele rosa pastel que lembra bastante o tom de rosa de Danoninho. Normalmente essas cores assim, elas costumam ser mais chatinhas para passar, né? E quando eu comecei a passar a primeira camada desse esmalte, eu vi que ele era bastante pigmentado, mas ele ficou bastante manchado também com essa primeira camada. Então eu achei que com 2 camadas eu fosse conseguir um acabamento bom para ele, mas eu não consegui. Eu passei 2 camadas dele, aí quando eu deixei ele secar um pouquinho, né? Aí quando secou, eu percebi que ainda estava bastante manchado assim, e eu não gosto quando o esmalte fica manchado. Então acabei usando 3 camadas desse esmalte, mas a terceira camada eu passei uma camada bem mais fininha, só para poder cobrir as manchinhas ali que ainda ficaram das 2 primeiras camadas. E apesar de eu ter usado 3 camadas, eu não tive dificuldade para esmaltar com ele, sabe? Ele é fácil de passar ali. E eu tive um pouquinho só de dificuldade de limpar os cantinhos ali. Não de limpar, na verdade, dar o acabamento ali em volta da cutícula. Ele é um pouquinho chatinho para você deixar tudo totalmente perfeitinho ali na hora que você for passar o palitinho. Mas esse daí ficou o resultado dele com 3 camadas, sem extra brilho. Eu não achei que ele tem um brilho natural assim tão bonito. Eu achei que ele seca um pouquinho fosco assim. Não chega a ser aquele fosco opaco, mas ele não seca também tão brilhoso. Vou mostrar agora a cor Abraços Quentinhos. Esse daí ele tem um tom de laranja, ele é aquele laranja pastel com uma leve pegada neon. Então fica um laranja bem aceso. Eu quando vi esse esmalte eu achei que ele fosse ser muito chato para passar, porque ele tem esse tomzinho mais pastel assim, essa cor mais diferente. Mas surpreendentemente ele cobriu com 2 camadas, ele é bem pigmentado já com uma camada só. Ele já cobre bem as unhas e fica levemente manchado ali. Mas aí quando você passa a segunda camada, ele fecha totalmente a cor, dá um acabamento lindo. E ele tem um tom bem bonito também. Ele tem aquele laranja assim, com uma leve pegadinha neon. Então ele fica bem vibrante nas unhas. E eu gostei muito dessa cor. E esse ficou o resultado dele, com 2 camadas sem extra brilho. E eu também achei que ele não seca com brilho assim tão bonito. Ele seca com uma leve pegadinha fosca ali. Não é bem fosca, né? Porque ele não seca opaco, mas ele não seca com tanto brilho também. Não tem aquele brilho espelhado. Então, se você gosta de brilho, eu indico finalizar ele com uma camada de top coat ou extra brilho. Vou mostrar agora a última cor cremosa dessa coleção, que é a cor Viva Sua Verdade. Esse ele tem um tom de azul, num tom meio médio ali, puxando um pouquinho para tom de azul pastel assim, mas ele não é tão clarinho e nem escuro também.
Ele tem uma cobertura boa já na primeira camada, ele cobre bem as unhas ali com uma camada um pouquinho mais generosa. E eu consegui um acabamento muito bom com ele com 2 camadas. Ele fecha legal a cor ali, não fica manchado nem nada do tipo. E ele é bem facinho de passar, dá o acabamento ali em volta da cutícula. E ele fica com um tom de azul bem bonito também. E esse ficou o resultado do Viva Sua Verdade, com 2 camadas sem extra brilho. Esse eu já achei que tem um brilho um pouquinho mais superior do que os outros 2 últimos que eu acabei de mostrar. E o primeiro que eu mostrei também, ele tem um brilho parecido com esse daí. Ele não tem aquela pegadinha fosca que eu disse. E ele tem um pouquinho mais de brilho, mas também não é aquele brilho super espelhadão, assim, super brilhoso. E agora eu vou mostrar para vocês os 2 esmaltes com acabamento de glitter. O primeiro que eu vou mostrar se chama Ame a Vida. Esses 2 esmaltes eles foram feitos assim para a gente usar como cobertura, ou seja, por cima de qualquer outra cor, porque eles têm a basezinha transparente, então você pode usar sobre qualquer cor de esmalte, ou você pode aplicar ele sozinho nas unhas também, se você quiser aplicar umas 3 camadas assim. Pode ser que dê uma leve cobertura ali, mas vai ficar com um fundinho mais transparente suas unhas. Então fiz uma demonstração com uma camada do Ame a Vida, só para vocês conferirem como que fica a cobertura dele com uma camada. E também apliquei uma camada do esmalte Enfrente Seus Medos, que é esse azul com glitter. Apliquei uma camada dele sem base nenhuma nas unhas também de cor, né? Eu tava com base, mas sem esmalte de cor, para vocês conferirem também como que é a pigmentação dele com uma camada só. Eu particularmente prefiro usar esse tipo de glitter sobre alguma outra cor de esmalte, que eu acho que fica bem bonitinho e você consegue dar um acabamento mais diferente assim para um esmalte cremoso comum. Mas tem gente que gosta de usar esse esmalte com 3 camadas, 4, que dá uma leve cobertura ali de glitter. E isso daí fica a critério de vocês também, é uma coisa totalmente de gosto. E o glitter Ame a Vida, ele tem um fundinho mais branquinho, né? Ele tem glitter furta cor, então dá para ser usado sobre qualquer cor de esmalte, que dá um acabamento bem bonito. E já o glitter Enfrente Seus Medos, ele tem glitter azul, alguns holográficos e prata também. Ele dá um acabamento bem legal para o esmalte. E eu fiz algumas combinações com os esmaltes da própria coleção, vou mostrar agora para vocês. Nessa unha eu usei o esmalte Nunca Desista e o Ame a Vida. Passei uma camada dele, já deu um acabamento bem diferente para o esmalte Nunca Desista e ficou bem delicadinha a unha. Já nessa outra unha eu passei uma camada do Ame a Vida sobre o esmalte Seja Corajosa e ficou bem delicadinha também. E nessa eu consegui fazer umas imagens mais de pertinho para vocês conferirem como que fica o glitter ali na unha, uma coisa bem delicada e fofa. E com o glitter Enfrente Seus Medos, eu passei uma camada dele sobre o esmalte Abraços Quentinhos. Eu achei que ficou uma combinação bem legal também, com o fundinho laranja e o azul. E eu passei uma camada desse glitter azul também, sobre o esmalte Viva Sua Verdade. E foi a minha combinação preferida de glitter desse vídeo. Eu achei que ficou uma combinação muito linda mesmo. E a grande novidade desse lançamento da Impala foram os esmaltes que foram desenvolvidos especialmente para as crianças, que foram essas 6 cores, que as cores casam com as cores dos esmaltes para adultos, inclusive os nomes. É tudo bem parecido, só tem que esses esmaltes pequenininhos aí, eles são para crianças a partir de 5 anos. Eles não têm componentes assim que os esmaltes para adultos têm, e eles saem facilmente com água e sabão, então é para a criança brincar mesmo. E como eu ainda não tenho filha, eu tive que testar em mim mesma, porque eu estava bem curiosa para saber como que é um esmalte para criança, porque eu nunca tinha usado. Então eu fiz o teste e gravei aqui para vocês conferirem. Então eu fiz uma multicolor ali, passei uma cor de cada esmalte do acabamento cremoso das crianças em uma unha para vocês verem como que é o acabamento de um esmalte para criança. Eu achei bem diferente assim, sabe? Ele tem uma pegada parecendo que é cola, mas ele tem uma cobertura boa ao mesmo tempo, então dá com certeza para as menininhas aí que amam esmalte, mas as mães às vezes ficam com medo de deixar a criança usar, né? E nem deve, porque esmalte tem componentes químicos que são prejudiciais para as crianças. Então a Impala desenvolveu esses que são especialmente feitos para crianças, né? Não tem componentes químicos e as crianças a partir de 5 anos podem usar sem medo.
Eu não usei base, né, nas unhas, eu só apliquei os esmaltes ali, apliquei 2 camadinhas de cada esmalte e até que deu um acabamento bem legal, mas ele não fica com aquele acabamento de esmalte mesmo que a gente já conhece. Parece que você passou meio que uma cola colorida ali nas unhas. Então é bem interessante para criança, eu tenho certeza que menininhas pequenininhas aí, se você tiver uma filha, alguma coisa do tipo, vai curtir bastante esse lançamento da Impala. Em algumas cores que eu passei, eu acabei sujando bastante ali o cantinho das unhas. E eu tentei limpar com removedor de esmalte, né? Igual a gente já faz tradicionalmente. Mas não sai com facilidade, sim, com removedor de esmalte, porque ele sai com água e sabão. Então, na hora que eu fui tentar limpar ali com algodão, repuxou um pouco, aí acabou não dando um acabamento tão bonito. Mas se você sujar ali, você consegue tirar até com uma própria unha, assim, o dedo, só você passar que já sai. E testei também os outros 2 esmaltinhos para criança que tem com acabamento de glitter. Eu achei que eles fossem ser daqueles esmaltes pastoso, né? Com fundinho branco e o glitter. Mas eu me surpreendi porque eu passei ali, eu achei que fosse ser branquinho com glitter. Mas quando ele começa a secar, você percebe que ele seca e fica só o glitter. Então ele fica exatamente como o esmalte de adulto, só tem que sendo para criança, né? Ele seca essa cor branquinha, esse fundinho branco, e fica só o glitterzinho, que esse fundo branco é como se fosse uma colinha mesmo, uma cola branca ali. Então, se a criança quiser, ela pode usar o esmalte com cor, que eu usei na Multicolor, e depois aplicar esse esmalte com glitter, que aí vai secar essa partezinha branquinha e vai ficar só o glitterzinho ali na unha da criança. E aí eu mostrei pra vocês quando tava secando, vocês podem ver ali na unha do dedo indicador que ainda tava um pouquinho branco, que ainda não tinha terminado de secar, mas as outras unhas já tinha secado praticamente tudo e aquele fundo branco sumiu tudo e ficou só o glitter. Bom, e agora vamos falar sobre a coleção aqui no geral e também o que eu achei. Eu estava muito curiosa para poder testar essa coleção, ver ela mais de pertinho, porque eu já tinha visto esse lançamento na internet, mas eu ainda não tinha visto vendendo em loja nenhuma, inclusive online também não tinha visto. Até que a própria Impala me enviou esse press kit, que eu mostrei lá no Instagram para vocês. Quem não me segue no Instagram, me segue lá, porque às vezes eu mostro as novidades que chegam aqui em casa por lá primeiro. Então segue lá para vocês conferirem. Então a Impala me enviou o press kit e eu trouxe o vídeo aqui para vocês. E eu estava muito curiosa para poder ver essa coleção de pertinho, porque eu tinha achado as cores bem bonitinhas, bem delicadinhas. E toda essa temática do Frozen também, que é um filme que eu acho bem bonitinho. Eu assisti só o Frozen 1, o Frozen 2 eu ainda não assisti, mas estou doida para ver. E eu acho essa história muito linda, então eu queria muito ter esses esmaltes do filme. Sobre a qualidade dos esmaltes para adultos, eu achei boa a qualidade dos esmaltes. Todos eles estão bem pigmentados, cobrem bem, né, as unhas, com exceção daquele rosinha mais clarinho que eu precisei de 3 camadas, mas ele também não foi difícil de esmaltar, ele tem uma cobertura boa. Eu achei que todos eles secam ali numa velocidade normal, assim, de secagem de esmalte. Eles não secam tão rápido, mas também não seca tão demorado. E eu só senti um pouquinho de falta mais assim de brilho nessa coleção, não tô dizendo de esmalte de glitter, né, mas aquele acabamento mais espelhado assim quando os esmaltes secam, os esmaltes cremosos, né? Eu não achei que eles tenham um brilho assim tão bonito. Então, todos eles assim, se eu fosse usar, né, que eu vou usar, pretendo usar, eu vou finalizar eles com extra brilho, top coat, para dar um brilho a mais assim, porque eu achei que eles não secam com um brilho bonito. Sobre os 2 esmaltes com acabamento de glitter, eles foram os meus preferidos da coleção, foram os que eu estava mais curiosa para poder testar, ver mais de pertinho. E eu me surpreendi com eles porque eles são muito delicadinhos, são muito fofos e com certeza deixam qualquer esmalte cremoso, assim, se você quiser dar um diferencial. Eles vão deixar qualquer esmalte cremoso com acabamento bem mais bonito e brilhoso também, dar aquele upzinho assim na esmaltação. Então eu gostei muito dos esmaltes com acabamento de glitter. As cores, o que eu achei mais diferente foi o laranjinha. Eu achei o laranjinha bem bonita a cor, ele fica com laranja aceso e ele tem uma pigmentação muito boa também. Eu achei que ele fosse ser super chatinho para passar, mas ele não é. As outras cores eu achei as cores mais comuns, né? Não tem assim um diferencial tão grande, mas nessa cartela assim, nessa paleta de cores do filme, eu achei que todas as cores se encaixaram bem legal mesmo com o tema. Então eu curti muito isso.
E todos os esmaltes dessa coleção, incluindo os para criança, eles são hipoalergênicos e não são testados em animais também e tem a fórmula vegana. E a única coisa que eu não gostei nessa coleção foi o pincel. A Impala não trouxe o pincel flat nessa coleção, é aquele pincel mais fino. Então ele dificulta um pouquinho a esmaltação, principalmente para mim que faço essa esmaltação mais estilo americano. Então vocês podem observar nas imagens que eu não consegui fazer a esmaltação americana em diversas unhas. Escorreu bastante ali pro lado, né? Deu aquela pocinha de esmalte em volta da cutícula, que muito provavelmente se eu tivesse com um pincel flat, aquele pincel mais gordinho, eu teria tido um resultado bem melhor nesse quesito de esmaltação. Sobre os esmaltes para criança, eu achei a ideia bem legal, né, deles trazerem esses esmaltes, ainda mais se tratando de Frozen, que é um filme que as menininhas gostam bastante. E eu achei bem legal esses esmaltes para criança. Acho que se você tiver uma filha, uma sobrinha, qualquer criança aí na sua casa que goste de esmalte, eu acho que vale a pena comprar e deixar ela brincar lá com esmalte, que com certeza as crianças vão gostar bastante disso. Então, resumindo, eu gostei bastante da coleção, eu achei as cores muito bonitinhas, se encaixam ali bastante na temática do filme. E se você gosta também de Frozen, eu acho que vale a pena você comprar, porque é um item colecionável ali do filme, né? E agora deixa aí nos comentários o que você achou dessa coleção, se você gostou de alguma cor, se você pretende comprar. Me conta também qual foi sua cor preferida dessa coleção e me conta se você tem alguma filha, sobrinha, prima, qualquer parente aí que você acha que vai gostar desses esmaltes da Frozen para criança. Me conta aí tudo nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliar ele pra mim deixando seu like. Se inscreve aqui no canal e me segue lá nas redes sociais também, que eu vou deixar fotos dessa coleção por lá. Então, por hoje é só e até a próxima.